Saudações filosóficas. Hoje vamos estabelecer um confronto entre três excertos de três autores distintos, dois filósofos e um poeta, mais concretamente Pico della Mirandola, Blaise Pascal e Mário de Sá Carneiro. O objetivo é refletir um pouco sobre a condição humana. Numa obra intitulada Discurso sobre a dignidade do homem, Giovanni Pico della Mirandola, um filósofo do Renascimento italiano, considera que, na altura da criação do mundo, não ficara disponível para o ser humano, enquanto último produto dessa criação, nenhum dos bens que já tinham sido distribuídos às outras criaturas. E, enfim, nada de especificamente próprio lhe podia ser concedido. Então, o que é que Deus decretou perante uma situação que até poderia afigurar-se injusta? O Criador determinou que fosse comum ao homem tudo aquilo que ele parcelarmente já destinara às outras criaturas. Então acolheu o homem como obra de natureza indefinida, colocou-o no meio do mundo e disse-lhe o seguinte: ó Adão, não te demos nem um lugar determinado, nem um aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares, tudo segundo o teu parecer e a tua decisão. A natureza bem definida dos outros seres é refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti, segundo o teu arbítrio, a cujo poder te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano artífice de ti mesmo, te plasmasses e te informasses na forma que tivesses seguramente escolhido. É curioso como Deus tanto fala no singular como no plural. Seja como for, este excerto coloca em destaque a liberdade humana. Ora, essa liberdade, essa capacidade de autodeterminação é uma das dimensões da nossa dignidade. O caráter indeterminado e indefinido da natureza humana permite ao homem escolher livremente o seu ser e coloca-o perante a possibilidade de degenerar até aos seres irracionais ou de se regenerar até às realidades superiores, as realidades divinas. Pico della Mirandola parece antecipar aqui a ideia de Jean-Paul Sartre, segundo a qual a existência precede a essência. Ou seja, o homem primeiramente existe, descobre-se, surge no mundo e só depois é que se define. Em todo o caso, não podemos esquecer que em Pico della Mirandola o ser humano tem uma natureza, ainda que ela seja indeterminada. Já segundo Jean-Paul Sartre, não existe uma natureza humana, porque não existe um Deus para a conceber. Pico della Mirandola tem uma visão muito otimista do ser humano. É o ser mais digno da criação. Isto porque foi colocado no centro do universo, porque é um ser livre e também porque possui as sementes de tudo
quanto foi criado por Deus. Viajemos agora até ao século XVII e foquemo-nos na perspectiva de Pascal acerca da condição humana. Sendo parte da natureza, o ser humano está situado entre dois infinitos. Vamos ler a passagem em que esta ideia se encontra exposta. O que é o homem na natureza? Pergunta Pascal. Um nada em relação ao infinito, um todo em relação ao nada, um meio entre nada e tudo, infinitamente afastado de compreender os extremos. O fim das coisas e os seus princípios estão para ele invencivelmente escondidos num segredo impenetrável. Neste excerto, Pascal sublinha o caráter limitado das nossas capacidades. Elas encontram-se entre dois extremos, o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Esses dois extremos acabam por nos escapar. E, pelo menos para nós, é como se não existissem. Ora, esta situação torna-nos incapazes de saber com certeza e de ignorar em absoluto. Movemo-nos num meio vasto, sempre incertos e flutuantes. São palavras de Pascal. Nada se detém para nós. Não conseguimos encontrar um fundamento estável, ainda que o desejemos. É como se estivéssemos situados num equilíbrio instável entre o ser e o nada. Mas a par das limitações e das frustrações, o ser humano aspira também ao infinito. A natureza humana é uma mistura de grandeza e de miséria, e isso torna o homem um ser paradoxal e ambivalente. Resumindo e comparando com Pico della Mirandola, em Pico o homem ocupa uma posição central e isso está associado à sua dignidade. Em Pascal, o homem ocupa uma posição intermédia ou uma posição média e isso converte-o num paradoxo. E agora, para algo completamente diferente, ou talvez não, vamos viajar até ao início do século XX e vamos ler um célebre poema de Mário de Sá Carneiro. O poema é bastante conhecido. Eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Este poema é bastante significativo e muito importante na obra de Mário de Sá Carneiro e poderá ter sido, inclusive, segundo nos diz António Quadros, a causa próxima da criação dos heterónimos de Fernando Pessoa. Não vamos entrar em detalhe sobre esse assunto. O que nos interessa salientar é essa qualquer coisa de intermédio que nos faz lembrar, em certa medida, a ideia de Pascal, que já referimos. No entanto, em Mário de Sá Carneiro, essa qualquer coisa de intermédio, ao invés do que sucede com Pascal, é explicitamente colocada no interior do próprio eu. Um eu que se encontra dividido na sua dinâmica psíquica ou que é marcado por uma cisão irremediável na sua estrutura ontológica. Este é um tema a que foi dada particular ênfase tanto pela psicanálise como pelas filosofias da existência, ou pelo existencialismo. No poema citado, o eu está dividido entre o real e o ideal, entre a crueza do facto e a hipótese de uma quimera.
É isso que gera um sentimento de tédio, uma espécie de vazio com o qual o sujeito poético se identifica. Ele consubstancia-se com o tédio, ao considerar-se pilar da ponte de tédio, uma ponte que só na imaginação é que poderá unir essas duas margens que são o real e o ideal. Não estamos aqui no campo do antropocentrismo de Pico della Mirandola, e a semelhança com Pascal verifica-se, quando muito, ao nível do paradoxo. Um paradoxo que neste poema, todavia, parece não ter qualquer solução. Dizer eu não sou eu é recorrer a uma contradição idêntica àquela que se encontra em Jean-Paul Sartre, quando ele escreve, quase 3 décadas depois, que a consciência é o que não é e não é o que é. Essa contradição não pode conduzir à pacificação do espírito ou à paz mental, e muito menos a alguma transcendência redentora. Pascal encontrou essa transcendência e perante ela o paradoxo perde sempre alguma eficácia. Mário de Sá Carneiro não tem essa abertura a um horizonte de salvação e acaba por ficar prisioneiro de si mesmo, inclusive nas suas tentativas de fuga ou de evasão da realidade. Enfim, este é um tema a que haveremos de voltar. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.